E passando-se os meses, os avanços nos estudos dados pelos conceitos e pelos cientistas estavam tendo resultado surpreendente. As pessoas estavam começando a desenvolver técnicas de conseguir água em locais quase desertos, onde a fome era extrema, e eles estavam conseguindo aplicar a agricultura que eles aprenderam e começaram a plantar e reflorestar aquelas áreas que um dia eram florestas, e começaram a ver a vegetação crescer nessas áreas que há tanto tempo era seco, e isso virou notícia em várias partes do mundo que está acontecendo, e a fome de lá começou a diminuir grandemente, e muita gente achou isso incrível, que eram locais que eram considerados de fome extrema. E o Marcos está acompanhando tudo isso pelo noticiário, vendo as notícias como era que estava, e vendo que ele tinha um tempo livre, ele resolveu dar uma passada com o Jonas pelo Brasil. E quando eles chegaram com os pais do Marcos lá, eles disseram que tinha uma surpresa para eles, só que iriam contar à noite, que eles iriam comprar algumas coisas para o jantar. E o Marcos concordou e resolveu sair com o Jonas para fazer algumas coisas por aí. E o resto da turma do super soldado apareceram lá junto com os heróis dos universos. E estavam indo conversando. E daí um garoto na rua acabou reconhecendo os heróis de outros universos. E chegou e perguntou uma coisa para eles. E disse se eles tinham capacidade de se teletransportar para qualquer lugar, porque é que as outras pessoas não podiam ter isso. E daí o Guilherme, que estava lá junto, ele disse que isso não seria uma boa ideia, porque se todo mundo tivesse acesso a teletransporte, eles poderiam acabar utilizando isso tanto para fazer coisas do desejo próprio, como coisas de invadir qualquer lugar, e para qualquer lugar que não deviam, e até mesmo acabariam se colocando em risco, podendo ir para locais onde eles poderiam não conseguir sair, e também que poderiam apresentar risco à vida deles. Daí, depois do Guilherme explicar para aquele garoto, ele entendeu e resolveu insistir com eles para ir acompanhando eles, que ele achou eles demais. E eles concordaram, e daí eles estavam indo conversando, e o garoto ia perguntando tantas coisas, e deixaram para o Guilherme responder. E no momento o garoto ficava pedindo para ele demonstrar os poderes dele, e ele estava demonstrando sem nenhuma resistência. E o garoto ficou impressionado com isso, e disse que se ele pudesse um dia ele também queria se tornar um super-herói como eles. Daí responderam para ele que o fato de ele se tornar alguém com poderes também vinha com alguma responsabilidade. Mas no caso lá, era se tornar um super soldado que trabalhar para o governo, para garantir com que houvesse segurança para as pessoas. E o garoto entendeu muito bem, que ele já havia estudado bastante a respeito disso e estava fascinado por essa ideia. No momento que ele estava conversando, um garoto gritou lá de trás, sai da frente, e daí eles abriram espaço lá na rua, e passou um garoto em alta velocidade numa bicicleta, e daí atrás dele apareceu a Vitória, filha do Cat Blanc, dizendo que ele já havia andado demais, que agora era a vez dela, e ela se transformou e acabou correndo atrás dele em alta velocidade. E o garoto lá perguntou quem eles eram super-heróis, daí disseram que não, que eram só garotos com superpoderes que eram viajantes do tempo. E o garoto não entendeu muito bem, daí eles disseram que iriam explicar tudo depois, só precisavam ver o que ele estava aprontando. Daí eles correram e chegaram num parque onde tinha uma árvore lá que estava cheia de fruta, e o Vinícius estava lá, e daí perguntaram para ele o que ele estava fazendo, e o Vinícius disse que estava andando de bicicleta, que ele achou uma ladeira, dá para ele descer muito bem, e perguntaram onde era que estava a irmã dele, e ele disse que ela estava por aí, e perguntaram se ele estava sozinho, e daí ele disse que não, que estava com a irmã dele, e que os dois vieram para o passado, logo depois dos pais dele terem se casado. E o Vinícius, quando viu lá o garoto, disse: oi, Denis, é muito bom poder te conhecer enquanto você ainda é pequeno. E o garoto ficou sem entender. Daí ele perguntou se ele o conhecia. Daí ele disse que sim, que no futuro. Daí o Guilherme disse que era para ele não falar nada que pudesse alterar o futuro. Só que aí o Vinícius disse que ele já se conhecia lá no futuro e que não tinha problema de contar, porque ele próprio já o contou no futuro que ele já o conhecia no passado. Então o Guilherme disse que tá tudo bem. E daí o Vinícius disse, aquele garoto que se chama Ardente, que ele já se conhecia no futuro e que ele era um grande herói lá, e que eles eram também grandes amigos. E aí o Max disse que ele iria contar pro pai dele que ele tinha voltado pro passado junto com a irmã dele e estava num parque sozinho comendo goiaba. E daí ele disse que era para contar logo, já que ele estava lá em cima. E daí quando olharam para cima da árvore, que era bem densa, cheia de folhas, viram o Felipe lá em cima comendo goiaba. E daí
perguntaram por que foi que ele não disse nada. Aí ele disse que estava bem tranquilo lá. E perguntaram aonde era que estava a Alice. Daí ela disse, olha eu aqui. Ela estava num galho mais alto, onde não dá para enxergar ela direito. Daí disseram, pronto, vocês são bons de crianções mesmo. Aí desceram de cima da árvore. E daí a enfermeiridade apareceu lá. Daí disseram que aquela árvore lá não estava lá naquele dia, de manhã, o Guilherme disse. Só que aí a enfermeiridade disse que ele acelerou o crescimento da árvore, fez com que ela crescesse bem rápido e já desse frutas. E disseram que isso não era natural. Aí a enfermeiridade disse que foi pedido da Alice com o Felipe. Eles estavam querendo comer alguma coisa e resolveram plantar essa árvore aqui e fazer ela crescer rápido. E a Vitória acabou chegando por lá com a bicicleta. E quando viu o Denis, disse, olá Denis, é bom te conhecer quando você ainda é um garotinho. E ele perguntou se ela conhecia ele no futuro. Daí ela disse que sim, que o irmão dela é fascinado nele. Daí perguntou se ele era lá. Daí ele disse que era mais ou menos, só que não tanto quanto o pai dele e os outros heróis que também tem por lá. E daí disseram que já é coisa demais já. Era melhor eles irem andando, que eles estavam indo para um local para comer alguma coisa. E o Vinícius com a Vitória perguntaram para os pais deles se eles poderiam ir junto também. Eles concordaram e já estavam indo, e a enfermeiridade disse que já voltaria para os Estados Unidos. E daí ele saiu de lá correndo em uma velocidade muito alta. E o Danny ficou impressionado com isso. Daí perguntaram se ele queria ir também. Daí ele disse que sim, que gostaria de conhecer mais eles. E no caminho o Danny estava perguntando várias coisas para o Vinícius sobre como ele era no futuro. E o Vinícius disse que ele não poderia dizer muita coisa, que senão estragaria as surpresas. Só que ele estava querendo insistir. E daí, no momento, ele disse pro Dennis se ele não gostaria de saber como era que ele poderia se tornar um super-herói. E daí o Dennis perguntou como era. E o Vinícius pediu pro pai dele explicar. E daí o Felipe disse que ele precisaria passar por um treinamento não só físico, mas mental, junto com alguém, que ajudaria ele a preparar sua cabeça para vários tipos de situações, até as mais extremas e complicadas. Era um treinamento que era feito na Escola de Super Soldados, que foi fundada por causa dele, que ele tinha uma situação complicada, né, de ter se tornado primeiro um grande super vilão, pelo que chamaram ele, e depois um sujeito acabou lhe dando novamente seus poderes, já que ele não tinha mais, para garantir com que ele fosse um soldado, mas que com superpoderes ele pudesse ser alguém que pudesse fazer bem mais pela pátria. E ele já ficaria sob vigilância do governo constantemente. Ele não poderia mais se desprender disso. E daí o Dennis perguntou se o sujeito com quem treinar não era o Robert, e o Felipe disse que sim, mas que não era para ele falar o nome dele. E o Dennis perguntou por quê, e ele disse que o Robert tem o poder da menção, e o Dennis não entendeu muito bem, pediu para ele explicar. Daí o Felipe disse que é o poder que faz com que toda vez que alguém fale o nome dele, ele saiba, e saiba a situação que a pessoa está, e ele pode simplesmente se teletransportar para perto da pessoa, no mesmo instante. E daí na hora que acabou de falar, ele disse que era assim mesmo, e daí o garoto se assustou, que o Robert era bem diferente do que ele esperava, um sujeito que tinha um olhar meio assustador para ele. E o Felipe disse que não era para ele ficar com medo, já que ele só faz coisas com quem é ruim. E perguntou o Dennis que tipo de coisa. Bem, ele disse que varia, já que ele é um emissário da destruição, ele pode fazer uma quantidade de coisa. Daí o Dennis queria perguntar mais, só que aí quando ele viu o Robert olhando para ele de um jeito estranho e assustador, ele resolveu parar. E o Felipe disse que se ele quisesse se tornar um super-herói, é melhor se acostumar e não se preocupe que esse tipo de olhar é dele mesmo. E o Robert perguntou para onde estavam indo. Daí contaram e ele disse que ia fazer mais coisa também. E depois encontraria ele. E se teletransportou de lá. E o Dennis perguntou se era obrigatório ele treinar com o Robert, não poderia ser com outro. Até aí disseram que o Robert é bem inteligente e sabe como fazer as coisas muito bem, sabe preparar a pessoa para qualquer tipo de situação de conflito e combate. E que era melhor com ele do que qualquer outro. Ele era o melhor nessa parte. E disseram que sim, o resto. E continuaram, chegaram lá no local, passaram um bom tempo lá comendo e conversando. E o Marcos disse que ele teria que ir, já que estava escurecendo e todo mundo estava lá faz muito tempo conversando. E quando chegou lá com os pais dele à noite, ele perguntou que surpresa era. Daí quando ele sentou na mesa, os pais dele disseram que há muito tempo ele queria ter tido um irmão ou uma irmã, só que aí ele nunca teve, e sempre foi filho único. Mas com os avanços que fizeram na medicina recentemente, conseguiram dar um jeito nisso, e agora a mãe dele está grávida de novo, e agora ele vai ter uma irmãzinha. Daí o Marco ficou tão surpreso que não soube nem o que dizer.